Olá, pessoal, boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Tá? E vamos iniciar então a nossa aula de hoje falando sobre o juízo final, né? E vamos discutir hoje, bem focado nessa questão, quem nos julga, como esse julgamento acontece após a morte, né? Então, vamos tentar entender na linha do tempo, na linha do processo reencarnatório de nossa civilização ao longo do tempo. Então, vamos tentar entender como é que funciona isso. Vamos pegar uma alma que chegou lá por volta do ano zero, né, da era cristã. Vamos só para vocês entenderem como é que funciona isso. Pode ser até antes também, não tem problema nenhum, tá? Então, esta alma, ela está no plano astral da Terra, ela está lá, então ela encarna pela primeira vez, vamos supor que ela encarna pela primeira vez aqui, ok? Então, esse indivíduo, essa alma, vai ter toda uma vivência, né? Vai ter uma série de atitudes, né? Ok? Então, quando ela termina, ela retorna ao plano astral. Então, aqui já vai ter uma espécie de julgamento. O julgamento não é todo mundo ao mesmo tempo, vamos sentar aqui agora, né? O cara fez merda a vida inteira. 50 reencarnações, o cara fez merda, só no juízo final o cara vai julgar. Não é bem assim. Isso você tem que tirar de mente já, tá ok? Porque não funciona assim. Então, uma coisa então, cada reencarnação ou encarnação, dependendo disso, né? Reencarnação, temos uma avaliação. Ok? Temos uma avaliação. Então, esse espírito, e quem faz essa avaliação? Quem faz essa avaliação é uma coisa chamada conselho kármico. Certo? Então, não é um único juiz, não é uma única pessoa, é um conselho kármico. Esse conselho kármico, ele age de acordo com o que está na Constituição. Segundo o STF, né? Aqui embaixo essa porra não adianta nada, né? Mas lá em cima não. Lá em cima as leis são profundas, verdadeiras e totalmente cumpridas ao pé da letra. Não tem choro nem vela lá. Então, essa equipe de conselho kármico, a cada encarnação que o indivíduo tem, é avaliado. Se avalia a vida dele, se avalia a experiência que ele teve aqui embaixo, tá? Muito bem. A alma, é muito importante que vocês entendam que a alma, ela não só progride quando está encarnada. Então, vem também uma análise, depois que ele avaliou toda aquela vida que ele encarnou, como que ele vai viver no astral? O que ele vai fazer no astral? Então, você tem a vida, né, pós-mortem. O que ele vai fazer nessa vida pós-morte? Né? Então, se ele é um espírito... Quem assistiu? Vocês lembram que vocês assistiram e a vida continua? Vamos analisar o noivo daquela moça que foi assassinado. Então ele carregava dentro de si um ódio gigantesco. Ele carregava uma coisa que ele não conseguia suportar. Então, como é o seu comportamento no pós-morte? O que ele fazia? Tá? Ele já não era um espírito de luz, ele não vai, agora eu vou trabalhar nessa sociedade, vou ajudar as pessoas, vou fazer alguma coisa útil, vou aprender. Não. Esse indivíduo trazia um trauma muito grande e aquilo corroía ele por dentro, e a própria ação dele naquela sociedade pós-mortem era uma ação ainda muito primitiva. Né? Então, as pessoas que ficam no umbral, por exemplo, não conseguem, têm muito ódio, muito karma carregado, essas pessoas não vão nem para o penumbral, não vão nem para a cidade do nosso lar, elas passam a vida inteira numa sociedade umbralina. Então, essas pessoas é levado em consideração
um julgamento, né, para toda essa questão na hora que a pessoa vai reencarnar. Então, a reencarnação, aqui 4. Então, a reencarnação dessa pessoa, reencarnação, ela é fruto de uma avaliação total, de uma avaliação anterior. Ok? Da última vida e do comportamento pós-morte. Porque, às vezes, uma pessoa, o André Luiz, por exemplo, o André Luiz é uma pessoa que pós-mortem, ele passou muito tempo no umbral. Ele conta que passou 8 anos no umbral. 8 anos, uma situação terrível. Depois ele foi para o nosso lar. Aí a inteligência dele, a coisa era tão grande que ele foi mudando a sua energia, a sua consciência e tal, e passou a ser uma pessoa evoluiu muito naquele período pós-morte. Entendeu? Então isso aí é contado para a próxima encarnação do indivíduo. É tanto que ele não reencarnou até hoje. Né? Quantas pessoas avaliam que o espírito cresceu muito mesmo pós-mortem e cresceu muito com a avaliação de sua encarnação aqui na Terra, pode chegar o momento de ele nem reencarnar mais. Então, eu quero que vocês entendam que o juízo final não é o julgamento de uma única encarnação, de todas, soma toda, depois lá na frente. Isso aí vai acontecer. Mas em cada uma das encarnações que nós passamos por esse mundo, após morte, tem todo o processo de avaliação e tem todo o processo de como você vai se comportar na vida pós-morte e na sociedade pós-morte. É uma sociedade que está lá. Né? Então, é extremamente importante que vocês compreendam que o espírito passa por todas essas fases. E em todas essas fases nós somos avaliados. Né? Por exemplo, todos os dias, tudo que eu estou fazendo aqui, todas as minhas atitudes no mundo, hoje, elas são avaliadas. É como se o Djar me avalia diariamente, me avalia as minhas atitudes, o que se passa em meu coração, se eu consigo gerar muito ódio ou não em meu coração, como é que é o meu comportamento com os animais, como é que é o meu comportamento com outras pessoas, né? Aí, então, tudo isso vai sendo somado dia a dia, né? E, através disso, o conselho kármico, ele pode dar a você oportunidades, certo? A nossa vida não está totalmente escrita. Então, nós podemos ganhar presentes deste conselho kármico, que são aberturas, que são portas, que são ferramentas para que possamos evoluir de uma forma mais rápida, mais consciente, mais lúcida. Então, este conselho está sempre trabalhando em prol da nossa evolução. Eles não estão trabalhando no sentido de ficar castigando a gente. Não é um conselho que está ali só para castigar, só para ferrar a gente. Não. É um conselho que está para avaliar, nos auxiliar e nos ajudar nesse processo de nossa evolução neste mundo. Né? É muito importante que a gente compreenda isso, que esses julgadores, eles não são carrascos. Eles são aplicadores da lei. Eles aplicam a lei. Na hora que é necessário um puxão de orelha, eles vão dar. Na hora que é necessário que nós ganhamos presentes, que nós ganhamos auxílio para o processo evolutivo, nós também vamos ganhar. Né? Então, é muito importante que vocês compreendam que a nossa vida aqui na Terra não é uma vida solitária, não é uma vida no sentido de estamos sendo castigados, nós simplesmente estamos aprendendo lições importantes que essa experiência planetária está nos trazendo. É isso que temos que ter em consciência sempre. Nós estamos aqui para aprender. Enquanto nós não aprendemos, a lição volta, viu? Aquela lição volta. Ela fica voltando, ela fica voltando. É um filme repetido. É aquele cara que casa, a vida é uma bosta, separa. Aí casa de novo, continua a mesma bosta, ele continua cometendo os mesmos erros, entendeu? E percebe que não é por aí a coisa. Então, enquanto o indivíduo continuar no mesmo processo, não aprende a lição, tudo sempre volta. Né?
Vê se você tem alguma ilustração aí, Moisés, do juízo final. Né? Então, a cada encarnação eu sou avaliado. Você está me entendendo? Eu sou avaliado. É por isso que muitas pessoas, vejam bem, eles ascensionam, se libertam do ciclo reencarnatório, mesmo antes de ter qualquer fim de projeto planetário. Né? Quantos monges, quantos mestres do passado, quantos indivíduos não ascensionaram? Eles nem vão estar aqui no juízo final. Pode vir até de juiz. Ser contratado para ser juiz. Né? Bandeirinha, né? Tem... minha filha. Vou ver a ficha suja do nego lá, né? As pessoas acham que são fichas limpas, mas lá atrás não sabe a sujeira que fez. O pretérito é muito complicado, né? Você vê que as avaliações, os quadros, as pinturas que a Igreja Católica oferece, são todas tenebrosas, né? E outras, todo mundo pelado, que puta putaria, né? Ou seja, os quadros são feitos com roupas de 2000 anos atrás, né? Ninguém faz um quadro que o juízo final vai acontecer no terceiro milênio, onde as roupas não são nada esse tipo de roupa que era usado na época de Jesus, pelos romanos, pelos hebreus e tudo mais. Você está entendendo? Ou tem que julgar a terno e gravata, colarinho branco. Né? O crime do colarinho branco. Né? Quanto político não vai, né? Vai para o inferno, queimar eternamente no inferno, né? Você está entendendo? Purgatório. Né? E eles sempre colocam, é engraçado que eles sempre colocam como grande juiz Jesus, né? Jesus, pô, não é por aí, né? Como se, puta trabalho que vai ter o homem, né? 1 bilhão, 7, 8 bilhão de pessoas para ser julgada, né? Foram que estão desencarnados, né? Então. Só, não dá tempo, né? Para um. Então é óbvio que a gente tem que mudar esse paradigma dessas visões mais primitivas e antigas e tentar entender que tem muita gente trabalhando lá. É um processo grandioso, é um processo extremamente complexo, não é uma coisa tão simples de se realizar. Você está lidando com almas, com consciências, com pessoas que estão todas num grande processo de aprendizado. É muito importante entender isso. Que todos nós estamos num grande processo de aprendizado. Né? Eu tenho que lembrar uma história que eu ia contar para vocês. Né? Bom, quando a gente analisa o filme Nosso Lar, né? O filme Nosso Lar não, e A Vida Continua. A Vida Continua é um filme muito mais interessante no sentido das teias kármicas atáveis. As teias kármicas atáveis, porque um mata o outro, né? Volta, vai para o astral, vai lá, fica avaliando aquela relação, né, de ódio, aquela relação de assassinato entre um e o outro. Como é que o plano astral vai resolver essa questão? Né? O cara chega lá, aquele cara me assassinou, e agora como é que vai ficar? Né? Você se lembra que todo filme E a Vida Continua, o cara que matou, o cara fica lá embaixo, ele não morre, vem para o astral. Né? Aí vocês é que vocês não se lembram, pois ele, aquele advogado que matou o cara que vai para o astral, ele tem a amante, porque a mulher dele que ele matou, que ele morreu, e depois ele casa com a amante e vai ter um filho com essa amante. Você se lembra quem que seria, vai ser o filho dele? Hã? Então, essa é a questão. Quem que é o filho que vai nascer na família com ele, que é o que ele assassinou? No processo. Então, e às vezes dá um tempo de passar 10, 15, 20 anos da história. O cara está no astral há 20 anos. Aí ele, pode ser que ele queira ter um filho, tal, 10, 15 anos, pode ser que isso volte. Agora, eu não lembro exatamente se é isso que aconteceu. O filme não está muito claro na cabeça,
a volta do final, que é que no final que começam as reencarnações. Né? Que começa aqui, aqui, ali, seguindo ali, quem que desce quem vai encontrar com quem vai namorar quem lá embaixo, de novo. Só os dois que não reencarnam, lembra? Só o casal, que é o protagonista do filme, que ficam, e outra, que é até casado do outro lado, né? Barbaridade. Faz uma pesquisa para mim, não lembro agora no filme se o noivo assassinado da Amanda, lá da menina, aonde ele reencarna? Ele reencarna como quem na próxima vida? Né? Entendeu? Então esse jogo todo, o plano astral já está avaliando, fazendo um juízo da situação, um juízo daquele assassinato, quem foi assassinado, né? Como é que nós vamos trabalhar esse processo na próxima encarnação e as teias atáveis. Isso a gente chama de teias atáveis. Teias atáveis, vamos supor, eu tenho uma encarnação há 2000 anos atrás e eu criei um karma com alguém lá. Sabe? Matei, torturei, eu fiz alguma coisa lá atrás, isso une-me a esse cara. Eu fico unido a ele de alguma forma. Eu fico conectado. Eu tenho um filho, por exemplo. Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Esses laços familiares criam o que nós chamamos de teias atáveis. Conectividade. Conectividade. Né? O Moisés, ajuda o Moisés a procurar lá, Baiano. Entra no site e procura essa história da reencarnação, aonde eles reencarnaram, só para a gente ter uma avaliação interessante. Porque tem site que fala, que você tem que ficar lendo com calma, né? Isso aí. Que é interessante para a gente ensinar nas pessoas, né? Como que as pessoas reencarnam neste mundo, como que as pessoas encontram pessoas desse mundo, têm relacionamentos afetivos desse mundo, né? E isso tem conectividade com vidas anteriores, né? E as pessoas não entendem essas conectividades. Essas conectividades com vidas anteriores já faz parte de um julgamento e de uma preparação para um resgate dessa ação feita, né? Juízo final é uma coisa extremamente ligada ao fim do projeto, ao fim desse planeta, ao fim da experiência planetária dessa alma.